Hoje você vai conhecer o publicitário José Eduardo Cavalcante de Mendonça, o Duda Mendonça. Ele começou a vida como corretor de imóveis. Foi um publicitário de sucesso na área privada, ganhando prêmios internacionais com campanhas criativas. Nos anos 90, fez campanhas para Paulo Maluf, suavizando a imagem de um político com alta rejeição que sempre morria na praia. Ele foi o marqueteiro da campanha de Celso Pitta em 1996, um ex-prefeito de São Paulo, de quem hoje todos os políticos querem distância. Quase fez a campanha do tucano Fernando Henrique Cardoso em 1994. No mesmo ano, Luiz Inácio Lula da Silva também quis contratá-lo, mas a marca de publicitário malufista adiou a parceria. Finalmente, em 2001, acerta-se com Lula e o PT, dispostos a serem mais pragmáticos para conquistar o poder. Em 2002, Lula chega ao Palácio do Planalto após 3 derrotas presidenciais seguidas. O marqueteiro vira um dos principais conselheiros do presidente Lula, mas o episódio do Mensalão o joga numa espécie de inferno político. Em 11 de agosto de 2005, ele admite à CPI dos Correios que recebeu ilegalmente 10 milhões numa conta no exterior. A admissão de Caixa 2 em campanhas do PT enfraquece o governo Lula. O presidente perde popularidade e o marqueteiro cai em desgraça. Passa a responder a processos judiciais e acaba perdendo as contas da presidência da República e da poderosa Petrobras. Nestas eleições, ele tenta retomar a carreira de marketing político, atuando mais como um consultor. Nesta noite, vamos conversar com o publicitário baiano Duda Mendonça. Ele é a notícia. Boa noite, Duda. Obrigado por ter vindo. Eu queria começar falando com você se há uma característica comum nessa eleição. A gente pode dizer que tem uma marca que define as eleições municipais de 2008. Foi a eleição da reeleição, do continuismo no bom sentido? Não, mas eu acho que continuismo é no bom sentido. Eu acho que o brasileiro quer. O brasileiro busca segurança. E o que aconteceu, um fenômeno que vem crescendo de uma maneira geral, é o seguinte: o prefeito bem avaliado, ou até mediamente avaliado, ele acaba tendo o voto do povo, porque ele significa segurança. Em vez de se aventurar a pegar um outro cara que você não sabe o que vai acontecer, ele diz, esse pelo menos já sei. Então, se ele está de médio para bom, ele foi. E você vê assim, o que aconteceu foi historicamente, eu não sei se já aconteceu no Brasil, tanta reeleição de prefeitos que continuaram, né? E quem não ganhou pelo turno, ganhou no segundo. Você acha que a regra da reeleição veio para ficar? Eu acho, não tenho dúvida nenhuma. É questão de risco. O povo evoluiu, não quer correr risco. Outra marca que eu diria, assim, é o seguinte: mais uma vez ficou patenteado que baixaria não ganha eleição. Eu acho que assim, você tem. Agora, as pessoas confundem muito. Uma coisa é a crítica política, outra coisa é uma denúncia fundamentada, outra coisa é a baixaria, de atacar a família, atacar tudo isso. Isso aí pega mal. Eu nunca vi ninguém fazer isso para ganhar. E eu acho que uma regra mínima de uma eleição é assim: você tem que sair com a imagem melhor do que você entrou. Eu acho que não existe você criar uma parafernália dessa, gastar um monte de dinheiro para sair pior do que Mas essa discussão da campanha negativa, ela é boa. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso, o John McCain tentando destruir a imagem do Barack Obama. Aqui no Brasil, a campanha negativa ela funcionou em determinados momentos com eficiência. Nesta eleição, a Marta tentou uma campanha negativa ali no segundo turno contra o Kassab, foi para o lado pessoal. Esse tipo de ataque que você está se referindo aqui não funciona? Estou dizendo, nos Estados Unidos eles têm críticas. Veja bem, há uma crítica, às vezes há uma denúncia, e às vezes há uma crítica infeliz que passa do ponto, e aí o eleitor rejeita. Então, eu acho que toda vez que você parte para uma crítica pessoal, e sobretudo muito em cima de coisas não muito fundamentadas, ou que não é pertinente à campanha, o eleitor não aceita isso. O senhor acha que a Marta foi infeliz nessa crítica? Se eu fosse marqueteiro daquela campanha, o senhor faria aquela propaganda? Veja, é muito difícil você julgar o que aconteceu. Eu não estava lá dentro. Eu acho que a campanha foi feita por gente experiente, entendeu? Então, mas todo mundo está sujeito a um escorrego, né? Eu acho que esse fato específico, eu não sei como é que ele foi decidido, em que conjuntura, pesquisas contra, esquenta a cabeça. Olha, eu seguramente não teria feito. Eu acho que assim, e não é por questão de ser bonzinho, é porque eu acho que você tem que ter a noção de que o político tem que sair melhor do que entrou. E às vezes, mesmo que ele esquente a sua cabeça, você tem que ter cabeça fria para dizer, peraí, não adianta você fazer isso, que você não vai perder, não vai ganhar e vai perder feio. Entendeu? É aquela coisa de sair melhor do que entrou. No caso da Marta, o senhor acha que ela sai menor da campanha do que entrou e que o ex-governador Geraldo Alckmin também sai menor do que entrou? Veja, eu acho que o tempo que vai dizer. É óbvio que ela não saiu da forma ideal. Não é? Eu acho que não saiu da forma ideal. Quer dizer, no final da campanha, a campanha ficou muito quente, e aí a tendência do candidato é partir por tudo ou nada. Agora, de qualquer maneira, a Marta teve 40% dos votos. É uma força enorme em São Paulo. Entendeu? E isso pode dar dividendos depois. Essas coisas é você julgar no momento. Eu acho que ela saiu interessante hoje.
Eu acho que ela foi simpática quando ela ligou antes para o Kassab, estava vendo televisão e parabenizou ele e tudo isso. Então isso ou seja, acabou a guerra, agora vamos civilizados. E ela fez isso. Eu achei muito interessante. Teve 40% dos votos, é muito interessante também. Agora, vamos ver como é que fica, tem muito tempo pela frente. Nesse segundo turno, o senhor entrou numa campanha que estava na UTI, que é a campanha do Márcio Lacerda, do PSB, que era apoiada pelo Aécio Neves, governador de Minas, do PSDB, e pelo prefeito do PT, Fernando Pimentel. Por que houve essa virada lá em Belo Horizonte, Duda? Na verdade, assim, essa seria talvez a campanha de maior repercussão brasileira e de maior vitória por número de votos no primeiro turno. Mas a campanha do primeiro turno teve alguns escorregos. Né? Assim, Quais erros? O principal delas, talvez, eles tenham acreditado demais na aliança. Porque é engraçado, assim, tanto o Pimentel como o Aécio, eles têm lá, assim, a pesquisa que eu vi lá, 70 e tantos, quase 80% de aceitação. Eles são adorados, Pimentel em Belo Horizonte e o Aécio em Minas. Acontece que eles fizeram uma aliança super interessante, madura, de dois partidos que até são inimigos em vários estados. Até aí tudo bem. Só que eles deram a isso um peso muito grande. Inclusive o peso do apoio deles. E no primeiro turno, as pessoas rejeitaram isso. Porque parecia que era o eleitor pau-mandado, é isso, do cacique? Pau-mandado, fazia que não, a gente elege quem a gente quiser. E não é bem assim, quer dizer, o eleitor não quer isso. Eu fiz uma pesquisa em Belém, onde eu fiz a campanha do Selmar, e é uma coisa engraçada, porque assim, tinha um dos slogans, era do segundo turno, a gente fez assim, o trabalho sério tem que continuar. E as pessoas, não tem não, depende da proposta. Aí eu mudei. Troquei no outro grupo, botei o trabalho merece continuar. Merece continuar. Então você vê a sutileza, as pessoas não querem tem que. Não me vem com imposição. Então toda vez que qualquer campanha parece imposição, as pessoas rejeitam. Então lá houve uma over disso no começo. Aí quando eu fui chamado pelo Pimentel e depois pelo Aécio, a gente conversando, e aí, até porque uma coisa para você corrigir, assim, eu não entrei em agora fazer consultoria, foi por uma opção minha. Eu acho mais divertido. Eu faço mais campanhas, entendeu? E você deu consultoria para quantas campanhas? Para quantas campanhas? 11 campanhas. E como é que estão os resultados aí? Ganhei 9. Mas teve duas derrotas importantes. O Crivella no Rio de Janeiro e o Embaçaí na Bahia. Sem dúvida, para mim foi uma das mais sentidas. Eu gosto muito de Embaçaí. Se eu tivesse ao meu alcance, eu faria tudo possível para ganhar, como eu disse uma vez para Miguel Arraes. Que ele disse que eu não faço mais. Ele disse, ou não faz não? Eu digo, não, felizmente não faço. Senão é uma responsabilidade grande demais. E o Crivella não tinha tempo de televisão, não tinha apoio, não tinha nada, ficou muito difícil. Quer dizer, graças a Deus, o marqueteiro não pode fazer mágica. Mas, assim, eu optei por isso e foi muito legal. Lá em Minas, inclusive, porque é uma coisa que para dar o crédito de quem é. Eu fiz a campanha com o Cacá Moreno, a parte toda de televisão foi ele que cuidou. Eu fiquei cuidando de debate e de estratégia junto com ele. Então foi uma parceria, não é? O resultado do mérito seria injusto. Então vocês viraram uma campanha em 2 semanas. A gente lembra que há 15 dias o Lacerda estava a 15 pontos, 20 pontos. Mas foi a coisa assim, não houve, lá é o que eu estou dizendo. Se você olhasse, houve um erro de estratégia. Então assim, quando nós sentamos, ficou mais ou menos claro que era isso. Então nós conversamos com o Aécio e com o Pimentel e eles entenderam isso. Assim, olha, sai os dois um pouco da campanha e deixa o Márcio agora. E eles estão perfeitamente, eles entenderam isso. Então, com isso, o Márcio cresceu. Ele tem consistência, ele tem conteúdo. A gente começou a mostrar que o Aécio é muito querido, o Pimentel é muito querido, que eles não, jamais iam botar um candidato que não tivesse condição de ser um bom prefeito. Teria sido possível uma reviravolta dessa aqui em São Paulo, voltando de novo a falar da campanha da Marta contra o Kassab? É difícil. Porque depois de decidido, você fazer suposições é difícil, entendeu? Estou dizendo, acho que cada eleição é uma eleição, cada lugar é um lugar. Eu fiz a eleição esse ano, para mim foi muito divertido, porque eu saí. Eu fiz Rio, de alguma forma. Eu fiz Rio, fiz Salvador, fiz BH agora no segundo turno, fiz Caruaru, fiz Recife, fiz Fortaleza, da Lusiane, que foi maravilhosa, fiz São Luís do Castelo, fiz Imperatriz, Madeira, fiz em Colinas e da Carla, fiz em... Fez tanto lugar que não está nem lembrando. Não lembra. E Belém como é o nome dele? Do Selmar, entendeu? João da Costa em Recife. Então, assim, agora, todas as campanhas é importante, gente. Teve o Dante como marqueteiro, teve o Edu, teve o Mundico e o Paulo Alves em Recife. Porque, assim, eu entrei como consultor. Então, tinha que ter uma estrutura. Isso foi me dividir. Eu passava um dia, 2 dias, discutia tudo, algumas coisas. Você está preocupado em dar crédito para as pessoas que trabalharam com você? Não, mudou o seu jeito de atuar nas campanhas? Mudou muito. Mudou porque antigamente a campanha era eu. Na verdade, a campanha era muito eu. Eu e uma equipe minha. Agora a campanha virou nós. Por quê?
Porque para mim é uma situação muito melhor. Começa vários aspectos. Um dos aspectos é o seguinte, eu assumia tudo para mim. Então foi uma lição que eu aprendi, inclusive depois dessa zorra que foi o mensalão, que eu não tinha nada com isso, mas acontece assim, eu bancava tudo na campanha, pesquisa, tudo, e atribuíam aquilo um dinheiro meu quando não era. Então eu pagava todo mundo. Então quando tinha um atraso, era eu que sofria. Agora não, eu sou consultor, eu cobro pela minha participação. Então cobro muito menos e ganho praticamente a mesma coisa. Tá, nós vamos falar do mensalão mais à frente, acho que tem pontos que a gente precisa abordar. Eu queria continuar ainda na questão de São Paulo. Por que a Marta Suplicy perdeu para o Kassab? Perdeu porque, primeira coisa, perdeu porque o eleitor decidiu. Que não teve voto suficiente para ganhar. Não teve voto suficiente para ganhar. Agora, ela saiu fortalecida e o Kassab, eu acho, por exemplo, se você disser quem foi o grande vencedor da eleição aqui em São Paulo, o Serra, não é, inegavelmente, bancou até contra o partido. Tem um efeito para 2010, para a sucessão presidencial? Sem dúvida. Existe o resultado quando você joga. Eu não acho que essa eleição tenha a importância para 2010 que as pessoas atribuem. Eu acho que a eleição de presidente a presidente, eleição de governador a governador, eleição de prefeito a prefeito. Mas tem uma correlação de forças aí nos partidos partidos políticos. Assim, o Kassab agora vira o líder do DEM, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora sim, eu não acho, por exemplo, que o Lula saiu mais fraco. Pelo contrário. Eu acho que onde eu andei no Brasil inteiro, de Belém para o Rio, todo mundo, candidato, eu nunca vi um caso desse, onde todo mundo elogiava o presidente. Porque, olha, fala bem do presidente, podia não dar muito voto, mas fala mal, seguramente perdia voto. Mas não ficou provada tal capacidade de transferência de voto do Lula. Não. No começo da eleição, todo mundo queria, o Lula põe a mão, o cara vai ganhar. Não aconteceu. E ele se envolveu diretamente em várias campanhas, como a da Marta aqui, Duda, ele veio para São Paulo, fez campanha, mandou o Gilberto Carvalho, que é o chefe de gabinete dele, vir ajudar aqui a campanha e não deu. O paulistano não levou em conta a popularidade do Lula. Não. Esse é um lado simplista de olhar a coisa. Na verdade, assim, eu acho que onde Lula entrou e perdeu, a eleição perderia se o Lula não tivesse entrado. E onde Lula ganhou, a eleição seria ganha. Porque as pessoas entendem que a distância entre o prefeito e o presidente é muito longe. Eu acho que é muito mais importante o apoio do governador. É mais próximo. Se for na eleição de governador, não. E outra coisa, o Lula conquistou uma imagem de que ele não vai perseguir ninguém. Então, o que eu estou lhe dizendo não é ponto de vista meu. É o que eu vi em pesquisa no Brasil inteiro. Pesquisa. Tudo isso, lógico. Eu fiz campanhas do lado do presidente, fiz campanhas contra o presidente. Eu fiz São Luís, PSDB, eu fiz Imperatriz, PSDB, eu fiz alguns lugares assim. E sofri o São Luís, por exemplo, outro candidato, praticamente o Lula virou o candidato. Quanto ganha um marqueteiro numa campanha dessa? Um marqueteiro? É. Depende, não é minha função, tá? Você é consultor. O marqueteiro ganha quanto, o consultor ganha quanto numa campanha dessa? É muito difícil de dizer. Eu acho que, em média, 30, 50 mil por mês. Agora, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Mas é que você vai subindo para lugares. Eu fiz lugares em campanha, eu fiz lugar em Colinas. Quer dizer, praticamente desse tamanho, não tem televisão. Mas a gente ouve falar que as campanhas custam milhões, cobrou 5 milhões pela campanha, o marqueteiro cobrou 3 milhões pela campanha. Esse é o problema. Quando você diz assim, o que é que está incluído aí? Então, televisão, estúdio de televisão, gente, apresentador, pesquisa. Esse é o problema, por isso que eu deixei de fazer. Porque você junta o volume de coisas, equipe de 100 pessoas, produção. Televisão é muito caro você produzir. Então, o segundo televisão é muito. Quando você vai para o segundo turno, por exemplo, é um problema, porque você diz assim, puxa, mas é muito mais curto, mas é muito mais intenso. Você tem um programa de 10 minutos por dia e tem 10 minutos de comercial todo dia. Televisão é por tempo de produção, entendeu? Então você tem produtor, você tem diretor de fotografia, as pessoas não sabem o que está por trás. Quanta gente tem aqui para fazer um bate-bola? Então isso custa dinheiro. Se um candidato quer contratar o Duda Mendonça, quanto que ele tem que pagar por uma consultoria? Veja, eu fiz diversos tipos, eu abri 2 tipos de formato esse ano. Eu fiz o seguinte, eu criava a campanha, eu fazia as pesquisas iniciais, que eu só trabalho assim, eu fazia a campanha toda pronta, com jingle e tudo. Esse era um tipo de serviço. O outro serviço era exatamente de consultoria, onde eu ia na campanha 1 a 2 dias, às vezes de 15 em 15, ou então por semana. Não é pouco numa campanha, Duda, para acompanhar? Não, é isso que eu digo, não é. Se você for definir estratégia e você tem uma equipe formada lá para você corrigir rota, eu não tenho dúvida de dizer assim, a campanha de Belo Horizonte, se eu estou lá dando consultoria, eu não tenho dúvida que o Aécio ganharia, o Pimentel ganharia e o Márcio Lacerda é um candidato fantástico.
ganharia no primeiro turno, folgadamente, sendo a maior vitória do Brasil. Na verdade, que faltou algumas pequenas correções. Eles erraram muito, então, no primeiro turno. Né? Subiram no salto alto danado. Acharam que não tinha um adversário. Não erra muito. Errou. E o erro vai crescendo. A campanha desde que eu vi lá, a campanha era bonita. Inclusive, não foi, para mim, lá, não foi o Quintão que ganhou praticamente o primeiro turno. Foram eles que perderam. Na verdade, o povo reagiu e acabou. Tanto que no segundo turno, eles praticamente se afastaram e as pessoas não querem votar contra o Aécio, nem contra o Pimentel. Adoram ele lá. Qualquer candidato que contratar o Duda Mendonça vai ganhar a eleição? Não, graças a Deus não. Seria um peso para mim. Tanto que eu não ganhei. Eu perdi no Rio com o Crivella, eu perdi na Bahia com o Embaçaí, que é meu amigo, e se eu pudesse fazer ele ganhar, eu teria feito qualquer coisa, entendeu? E minha terra. Para mim foi um chato, né? Eu nunca tinha... Perdeu em casa. Perdi em casa. Jogando dentro de casa, eu tinha que fazer 2 pontos, né? E não fiz. Então... O senhor falou muito do Aécio Neves. O senhor acha que ele vai conseguir viabilizar a candidatura presidencial dele? Ou esse resultado mostra que o Serra está na frente e deve ser o candidato do PSDB em 2010 à sucessão do presidente Lula? Olha, é muito difícil. E esse lado político é uma coisa que está muito cedo. A gente tem nesse momento uma situação nova no Brasil, uma crise. E essa crise pode ter desdobramentos. Né? Quer dizer, o Brasil nunca teve tão bem, isso qualquer leigo sabe disso, né? Estruturado, com reservas em dólar, está tomando as medidas preventivas, o que é bom. Então, eu acho que essa hora, talvez, o presidente está passando pelo teste de fogo dele. A frase "é economia estúpido" está sempre valendo em eleição. É o principal ponto, você acha, para uma eleição nacional? É a economia que manda? Sem dúvida, não só pela economia, mas o desdobramento. Economia significa salário, economia significa emprego, significa crescimento, significa bem-estar da população. Então, no fundo, tudo acaba decorrendo daí. Se não tiver dinheiro, como é que faz? Para fazer obra, como é que vai fazer projeto, como é que vai fazer o Bolsa Família? Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que o teste de fogo do presidente, eu acho que ele é fortíssimo candidato. Essas eleições... O presidente não é candidato mais, não pode ser mais candidato. Não, mas eu estou dizendo assim... falho seu, está lançando Lula para o terceiro mandato. Não, quem sou eu? Eu acho que, na verdade, o candidato que ele apoiar, e tudo indica que é a Dilma, eu acho que é uma fortíssima candidata. Agora, tem aí no caminho a percorrer. Ele vai conseguir transferir voto na eleição presidencial? Não tenho dúvida nenhuma. Eu digo o seguinte, em Recife, por exemplo, o que houve nessa eleição? Em Recife, por exemplo, tinha o João da Costa, que as pessoas não conheciam o João da Costa. Ele era o braço direito do João Paulo. Então, no começo, as pessoas diziam, quem é esse cara? Mas o João Paulo estava muito bem. E o governador Eduardo Campos também. Mas o João da Costa estava muito bem da prefeitura. O João Paulo. O João Paulo. Então, tanto que eu fiz uma música, Sai João, Entra João, e continua a melhorar, porque aproveitei o gancho dos dois. Então, assim, na hora que a gente começou a dizer quem é o João da Costa, que ele era o homem do orçamento participativo, que ele era um homem que estava do lado do João Paulo tanto tempo, a transferência foi automática. Está contente com ele. Esse cara é da equipe, vai continuar, o povo não quer erro. Porque aí a transferência faz sentido. Mas o eleitor tem que comprar o candidato, tem certo? que comprar, sem dúvida nenhuma. A Dilma não é uma candidata muito pesada, Duda. Ela tem aquela imagem muito dura, nunca foi testada numa eleição. Ela é uma pessoa que tem uma militância política, tem experiência administrativa. Como é que seria a campanha da Dilma Rousseff feita por Duda Mendonça? Primeira coisa é a cara de Dilma Rousseff. Porque eu acho assim, que a campanha tem que ser a cara do candidato. Eu não acredito nessa coisa de marqueteiro de fazer reforma geral, mudar aqui. Não existe isso. Eu acho que o marqueteiro que se adequa ao candidato e não ao contrário. Porque senão, ela deixa de ser ela e não é nunca o que você quer. Então, eu acho a Dilma séria, eu acho a Dilma boa de debate. Eu acho que numa campanha natural... Ela será competitiva. Eu acho, altamente competitiva. E outra coisa, no mundo inteiro, a mulher está despontando. A mulher passa no consciente e no subconsciente das pessoas como mais séria, mais apaixonada pelo lado social, mais pelos projetos, pela educação, pela saúde. Então, assim, e o Lula estando bem como está hoje, ela é uma candidata muito forte. Voltamos já já. Vamos fazer um intervalo e voltaremos a conversar no É Notícia com Duda Mendonça. Vamos a mais resultados do segundo turno com a Flávia Noronha. Em Cuiabá, Wilson Santos foi eleito com 60,47% dos votos. Em Belém, Dulciomar Costa, do PTB, ganhou com 59,60% dos votos. Em Campina Grande, Veneziano, do PMDB, foi eleito com 51,52% dos votos.
Em Ponta Grossa, Pedro Vosgrau foi eleito com 52,26% dos votos. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, Paulo Mostrange, do PT, foi eleito com 65,10% dos votos. Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, foi eleito pelo PMDB com 50,83% dos votos. Jairo Jorge, do PT, foi eleito em Canoas com 52,63% dos votos. Adolfo Ferter, do PP, é o novo prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com 56,72%. E José Fogaça, do PMDB, é o novo prefeito de Porto Alegre, com 58,95% dos votos. Duda, nós falamos há pouco aqui que o José Serra sai fortalecido para a sucessão de 2010. O senhor acha que a Dilma Rousseff será uma candidata competitiva? A política brasileira está meio fadada a ver esse fla-flu PT-PSDB na disputa presidencial? São dois polos de poder que vão se odiar para sempre? Sem dúvida, não digo nem se odiar, eles estão aliados em Minas, mas eu acho assim, eu acho que na verdade são os dois maiores partidos, é quem sai mais, e junto com o PMDB. O PMDB saiu muito forte dessa eleição, então a gente tem um hoje assim, na verdade o que precisaria é uma reforma, logo, política, que se fala tanto não vem nunca, para o bem de todos e felicidade geral da nação. Mas eu acho que na verdade não tem como girar muito não. Hoje o quadro é assim, é PSDB, é PT e é PMDB. E aí vem os outros partidos que estão ali. Nesse quadro, então, fica difícil o Ciro Gomes, do PSB, viabilizar a candidatura dele a presidente. Não, veja bem, um outro partido que tem crescido aí, devagarzinho, e com bons quadros, é o PSB. O PSB hoje tem o prefeito de Fortaleza, o governador de Fortaleza. Agora tem o prefeito... Tem o governador... de Pernambuco, o governador de Pernambuco, o governador de Fortaleza, o governador de Fortaleza. Ah, o Cid, claro. O Cid, entendeu? Claro. Então, assim, agora o Lacerda, o Márcio, não tenho dúvida nenhuma, Belo Horizonte vai ganhar um belíssimo prefeito. Mas o PSB é mais uma linha auxiliar do lulismo, ele não tem voo próprio. O Ciro tem muita dificuldade de fazer aliança. O PMDB não tem simpatia pelo Ciro. A Dilma está se viabilizando pelo PT. No PSDB, o Serra está na frente do Aécio. O Ciro vai fazer aliança com quem? Essa é uma situação difícil. Por exemplo, a gente agora ainda tem 2 anos pela frente, essas coisas dão viradas, né? Tem muita coisa para passar, muita água para passar por debaixo da ponte. Queria voltar a falar das campanhas políticas deste ano. Muitos marqueteiros abandonaram as campanhas políticas. O Nizam Guanais, o próprio Biondi saiu. A gente se lembra que em 1992 o senhor fez a diferença quando suavizou a imagem do Maluf e o elegeu prefeito de São Paulo. O Maluf sempre morria na praia. Hoje parece que as campanhas são muito parecidas ali, todo mundo sabe fazer o jinglezinho, sabe fazer o sloganzinho. O marqueteiro ainda faz a diferença, Duda, ou está muito pasteurizado hoje? Não, eu acho que o marqueteiro, ele é uma peça importante na engrenagem de uma campanha. Agora, nunca ele teve, na verdade, vocês é que faziam, idolatravam a gente, que botavam o grande mistério, o grande mágico, o grande bruxo. Isso nunca aconteceu. Mas vocês gostavam também, achavam bacana lógico, essa badalação aí? De alguma forma, a gente... Agora, por exemplo, o Nizam nunca trabalhou muito em campanha. Nizam fez 1, 2, nunca fez. Biondi continua fazendo. Biondi fez agora do Richa em Curitiba. Em Curitiba foi o Biondi que fez, entendeu? E ele talvez fosse comigo aí, quando eu fui chamado logo, talvez ele foi cotado para ir para BH também, entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, eu acho que cada vez mais, por exemplo, muito tempo atrás, quando começaram as linhas aéreas, as aeromoças, a aeromoça era uma profissão altamente glamurosa. A aeromoça vive viajando. Então, acho que houve o mesmo fenômeno com o marqueteiro. Eu acho que o marqueteiro é uma peça de engrenagem. Toda campanha precisa ter uma pesquisa importante. Como hoje, a pesquisa telefônica. Tá? É uma coisa que, com a popularização dos telefones... Hoje capta tendência CD, popular. CD, inclusive por telefone e cartão. Então, por exemplo, tem uma empresa da Bahia, Call Service, do Weber, que me acompanhou agora na campanha inteira e acertou incrivelmente resultados. Hoje ele me deu boca de urna, ele acertou. Quem primeiro disse o resultado para Minas fui eu, que liguei para o Pimentel e avisei a ele, não é, que ia dar uma coisa Podia dar uma virada ali. Em volta de 20% hoje. Eu disse do Ciomar, ele acertou na veia. Quer dizer, a pesquisa telefônica com a vantagem de ser muito mais rápida. Você pegou de um lado, e ele montou a empresa dele, está arrumado e me deu uma ajuda muito grande esse ano. Então, assim, por exemplo, a internet começa devagarzinho a crescer de importância. O que falta é uma regulamentação. Mas a internet começou a crescer. Nessa campanha, sobretudo nos centros maiores e para o público jovem,
Já teve muita coisa na internet. Mas na campanha, qual que você diria que é a importância do marketing político? Quantos por cento da campanha é o marketing político? Não dá para dizer isso. Veja, é difícil. Eu diria o seguinte, que uma campanha correta, ela aumenta as chances de ganhar. Agora, seguramente, ela evita que você perca à toa. Eu acho que é uma campanha correta. Agora é o seguinte, tem marqueteiro e marqueteiro. Hoje todo mundo se chama de marqueteiro. Na verdade é assim, teve muita gente que trabalhou comigo, teve muita gente que fez escola, na verdade, essa coisa desse marketing político, na verdade, começou na Bahia, eu, Geraldão, a gente fazendo, que ele me chamava de inimigo, eu chamava ele de inimigo, a gente começou fazendo a campanha contra, e daí você vê que o que tem, por exemplo, eu cheguei lá em Recife. Está falando do Geraldo Walter, que fez a campanha do Fernando Henrique em 1994. Isso, o Geraldão. Então, assim, a gente começou como rival na Bahia, depois a gente criou uma escola. Então, por exemplo, vários lugares, eu me lembro que, ano retrasado, como é o nome dele, que era da Polícia Federal? Turma, que é meu amigo. Turma me ligou, Duda, vem cá. Tem 3 caras se apresentando aqui para fazer minha campanha. Agora um chega e diz, eu trabalhei com Duda. Chegou outro, eu trabalhei com Duda. Chegou outro, é verdade. Então, essa fórmula não se esgotou, porque uma crítica que sempre fazia o senhor sentia o Duda pasteuriza muito a campanha. Ele usa o mesmo jingle aqui em São Paulo, em Belém. Na verdade, todo mundo não está copiando todo mundo aí agora, porque se criou ali. Essa é a Folha que diz. Eu acho que todo mundo tem. Não é a Folha, não. É a Folha que diz. Na verdade é assim, olha, todo mundo tem um estilo. Olha o livro do Paulo Coelho. Olha o livro do Jorge Amado. Todo mundo tem um estilo. Qual é o estilo do Duda Mendonça? O estilo meu é o estilo de emoção, é o estilo de plano de governo. Eu acho que a campanha tem que ter basicamente o que as pessoas querem é plano de governo. Eu puxo um pouco para a emoção, porque é o meu estilo. Eu me adapto, adapto muito bem ao candidato, a fala dele. Por exemplo, eu tenho meus truques. Então, por exemplo, quando eu conheço um candidato, eu pego ele, sento no estúdio, mando ele falar de saúde, 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 saúde. Com aquilo eu boto no papel, eu sei o jeito, as palavras que ele prefere. Tanto que não poucas vezes ele diz assim, puxa, parece que foi eu que fiz esse texto, que beleza. E foi mesmo. Eu peguei e simplesmente juntei. Então eu vou me adaptando. Agora, não há mágica. Mas conta mais uns truques aí do Duda Mendonça. Aí o meu livro eu conto quase todos, só tem os novos. Porque você vai aprendendo. Né? Um truque novo que você aprendeu. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Olha, pesquisa Quali. Quem primeiro começou a pesquisar Quali... Explica o que é pesquisa qualitativa para o telespectador entender. O que é uma qualitativa? Pesquisa de grupo. Então você seleciona grupos de, novamente, 12 a 10 pessoas no perfil que você quer. E um mediador vai, ele não sabe quem é que está pagando aquele grupo. Então se discute, ela começa a discutir na cidade, como é que está, como está, e depois vai deixando as pessoas conversarem sobre isso. Ou então assistem o programa de televisão ou ao debate e vão dizendo o que elas gostam, o que não gostam, e ela vai captando aquilo. Ora, hoje todo mundo achou que ali é mágica. Então que basta você fazer grupo e botar o que as pessoas querem na campanha, que você ganha. Se fosse assim, toda eleição empatava. Né? Não adianta. Você tem que saber o seguinte, o que é que você vai dizer, como você interpreta aquilo. Em algumas campanhas, quando eu fiz a campanha de Maluf aqui, eu queria humanizar um pouco mais a figura do Maluf, que era muito frio. E eu botei a campanha do coração. Quando eu testei nos grupos, ela tomou bomba. Me disseram que aquilo não era campanha política. Disseram que aquilo aqui em São Paulo, a marca do coração era a marca de uma como é o nome da Lopes, que era uma empresa uma construtora que havia em São Lopes, Paulo. E o coração era isso. Uhum. E eu fiquei louco, porque eu tinha feito uma campanha na Bahia, no começo que usei o coração, eu digo, rapaz, esse negócio aí. Aí eu disse, sabe o que mais? Joguei a pesquisa fora e botei a campanha no ar. 15 dias depois, esses mesmos grupos eram uma campanha maravilhosa. Aí eu comecei a aprender... Mas por que foi isso? Foi feeling teu? Foi decisão sua? Vou contrariar o que a pesquisa está me dizendo. Tem uma dose... Não é contrariar. Mas eu descobri que a pesquisa, as pessoas, se você pedir o que é que elas querem, elas não sabem dizer. Elas sabem dizer muito mais do que elas não querem. Mas o que elas querem, elas não sabem. Eu descobri também, por exemplo, em televisão, a importância, teve um debate às vezes, muito mais importante do que o que você diz, é como você diz. Eu, uma vez para a Alemanha, e aí eu cheguei lá, tinha o que fazer no quarto, liguei a televisão. E tinha um gorducho com a cara engraçada, falando. E eu passei quase 20 minutos assistindo o cara sem entender chonga do que ele estava dizendo. No outro dia eu fui perguntar quem era o cara, era o líder de audiência. Ou seja, ele tinha uma capacidade, um magnetismo de passar ali, que eu não entendia o que ele falava. Então eu comecei a descobrir em televisão, e você vai aprender aqui que você está, por enquanto você está vindo de jornalismo, vai aprender muito. Estou apanhando aqui, aprendendo aí com você, sem dúvida, não. Com o pessoal da Rede que TV. Você vai começar a entender, às vezes, que a forma de se expressar, o jeito, o tom de voz, tudo isso impressiona o eleitor. Impressiona o telespectador, entendeu? Então, o seu carisma nessa hora é que aparece. O seu jeito de falar, o tom de voz. Mas aí você não está transformando um candidato num ator, num personagem? Ao contrário. Você não está vendendo uma imagem enganosa aí? Não, ao contrário. Essa é a forçação de banco. Não, ao contrário. Estou dizendo assim, é onde ele é mais ele. Você uma coisa que uma vez eu disse, teve um debate no Congresso,
E aí se fala muito nessa coisa de o uso do dinheiro, do poder. Eu digo, vocês têm uma forma para acabar com isso. Pega as redes de televisão e faz debate, toda semana um debate, 8 horas da noite, em pool. Acabou. Essa semana é sobre educação, essa semana é sobre saúde. Acabou. O nego vai gastar uma roupa. Se quiser, aluga. Você acha que funcionaria? A televisão é arma. Sabe o que eu acho que teve uma coisa errada? Por exemplo, a cidade acaba a eleição muito suja. Para mim fizeram uma coisa errada, proibir no outdoor. Devia proibir cartaz e pintura na rua e permitir outdoor. Porque o outdoor colou nas tabuletas, acabava a eleição agora, dia 1º, não tinha nenhuma mais. E a cidade estava limpinha. E o cartaz, ele acabou, tinha jogado fora. Empastela a cidade, risca o muro, pinta o muro. Então, a televisão é a base da campanha. A televisão que acabou com os quadros eleitorais. Se não é a televisão aqui em São Paulo, o Kassab não ganha eleição. Mas é a importância da aliança política. O Serra bancou uma aliança com o PMDB. O básico vai ser sempre o candidato à aliança. E é dessa, porque uma coisa é uma cadeia. É dessa aliança e da quantidade de partidos políticos que vem em volta que lhe dá o tempo de televisão. Então, se quer ver outra coisa, que, por exemplo, os políticos precisam começar a aprender, os que se elegerem agora, que 50% é o trabalho dele, 50% é a comunicação dele. Se ele não se preparar para, na reeleição, ele estar bem, ele vai dar muito trabalho para ganhar. Então nós vamos ver uma briga danada entre o Lula e a Dilma de um lado e o Serra de outro pelo PMDB, que é um partido que foi muito bem nas eleições municipais, tem um grande tempo de TV e que na aliança em 2010 pode ser ali o fiel da balança, ou seja, ele é muito importante. Como foi para o Kassab aqui em São Paulo, não? Por que o Kassab fica no DEM? Não sei por quê. Tempo de televisão, para mim. Porque é um partido que tem bom tempo de TV. Para mim, bom tempo de TV. Imagine se o Kassab, não é só isso, é óbvio. Eu estou discutindo minha área, pelo amor de Deus. Eu não sou político, não gosto de discutir política, nem fazer mágica. Mas, por exemplo, se o Kassab saísse e viesse para o PSDB, ele perde uma fatia de 3, 4 minutos. Fundamental. E, no caso dele, ele não ganhava essa eleição se ele tivesse 3 minutos de televisão. Porque ele não ia conseguir vender não a ia imunização vender o peixe dele. Então, por exemplo, eu trabalhei em algumas campanhas onde a comunicação da prefeitura não foi boa, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo, chegar lá para começar a vender. Por exemplo, eu cheguei, eu vou dar um exemplo, não é que não foi boa, mas que não vendeu com consistência. Eu cheguei em Fortaleza, e a Luziane, quando ela começou a mostrar o trabalho dela, ela fez coisa pra caramba. E a pesquisa que eu vi, ela não fez nada, porque as televisões são de adversários, criticavam muito o tempo inteiro. Mas não é uma percepção real do eleitor e você interfere fazendo a propaganda dizendo que fez? Sem propaganda, como é que as pessoas sabem? Quanto maior a cidade, tem que propaganda. Se você perguntar, fazer uma pesquisa... A pessoa não sente no dia a dia dela, Todo mundo sente. Se ela faz num bairro, como é que o outro bairro sabe? Tem a propaganda enganosa, ela tem que mostrar o que ela fez. Senão fica a pata e a galinha. A galinha põe um ovinho desse tamanho... Esse discurso é muito bom para o marqueteiro político. Não, aquela coisa tem que fazer propaganda. Não, marqueteiro. Se você perguntar em pesquisa... E é isso que eu digo, vocês têm que entrar nessa coisa. Se fizer uma pesquisa e perguntar assim, você acha que o candidato tal, o prefeito tal, ou o governador, o presidente, deve anunciar as coisas que ele faz? Vai dar 80% deve. Só quem reclama de propaganda, na verdade, é o adversário. Que diz assim, não podia fazer tantas casas populares. Então, assim, 50% é comunicação. A Folha anuncia? Claro. Pronto. Então por que ela deixa de anunciar? Ela podia parar de anunciar, porque é importante. Mas aí é o seguinte, é uma empresa privada que tem seus interesses, mas essa é dinheiro público. Mas esse é um equívoco. Tem que ter mais critério para o gasto de dinheiro público. Ok, nós não estamos discutindo falta de critério. Tem que ter critério para o dinheiro público. É como financiamento de campanha. O que você acha? A lei vem assim, as empresas podem ajudar. Se cair na arneira de ajudar, depois não pode ganhar uma concorrência. Porque vocês vão cair de cacete dizendo, olha lá, ajudou com tanto. Tem uma contradição. Então parte para financiamento público logo. Público. Eu acho, sem dúvida. Sem dúvida é a melhor alternativa. Acaba com isso. Porque, veja bem, tem meia dúzia de empresas para fazer furnas, para fazer uma usina, para fazer o metrô. Não é meia dúzia. Não vai dar uma pequenininha que está iniciando? Não pode. Mas o que acontece é que muitas vezes isso não é transparente. Você tocou num ponto importante aí, que é a questão do Caixa 2. Os políticos dizem publicamente que o Caixa 2 acabou. Aí você conversa reservadamente, eles falam assim, diminuiu, mas ainda é muito difícil fazer uma campanha sem Caixa 2. É verdade? Melhorou muito, 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 e por causa de vários aspectos. A perseguição toda, a Polícia Federal em cima, a imprensa é muito mais investigativa, isso foi um tremendo bem. E acontece que as pessoas estão se preocupando com isso. Eu acho que tem melhorado cada vez mais. Por exemplo, acabar despesa desnecessária. Eu acho que o showmício
acabava virando um grande teatro. Não fez falta nenhuma as eleições. Prejudicou os atores, coitados. Mas, na verdade, não prejudicou. Então, tem coisas que vai diminuindo um pouco, não censurando, mas limitando os gastos, entendeu? Então, eu acho assim, um candidato que, por exemplo, a televisão é fundamental. A coisa mais importante para ele é ter um bom programa de televisão e ter tempo de televisão. Agora, eu acho que melhorou muito, está melhorando mais. Agora, a solução definitiva, tem muita hipocrisia na história, tá? Eu acho que é por isso, inclusive, quando você disse ele no meu perfil, que você está tentando voltar, eu saí na hora que eu queria. Está voltando. Não. Você voltou há pouco agora. Ano passado eu fiz a campanha do Cid. Mas dessa Fiz vez a campanha do Ciro. campanhas. Sim, eu voltei. Está dando entrevista? Não, eu me dei. Não, você estava quietinho. Não, eu fiquei muito puto com essa história. A verdade é essa. Então eu me dei o tempo a mim. E eu fui muito injustiçado. Quer fazer uma coisa logo? Não, tem duas coisas que eu queria dizer logo, que me incomodam. Primeiro eu queria falar de algumas pessoas aqui, só para poder, eu fico com isso aqui na cabeça e fico assim, ó, a Carla Cury. Fala para você ficar tranquilo, então. Quem te ajudou na campanha? A Carla Cury e o Edu Fré fizeram Luziane para mim, comigo, maravilhosos. O Mundico e Paulo Alves fizeram João da Costa, o Dante fez Caruaru, o Dante fez Castelo agora. Então, quem mais, meu Deus? Cacá Moreno fez o Márcio Lacerda, Ricardo, Edu, fizeram agora do Seu Mar. Então, pronto. Então pronto, já me livrei. Tá parecendo um sertanejo mandando abraço. É um Duda Mendonça diferente. Que muito fala, o Duda Mendonça era muito só ele que queria brilhar. Agora você está aí dividindo os louros com todo mundo. É verdade. Você mudou, Duda? Esse processo todo aí? Sem dúvida. Te mudou muito? Sem no dúvida. quê? O que o Duda Mendonça é diferente do que era? Eu acho que você amadurece com o sofrimento. Eu acho que o que eu passei nos últimos 3 anos foi muito sofrimento para mim e para minha família. E, sobretudo, injusto. Sabe, todo sofrimento, se você se sente que você mereceu aquilo. No meu caso, não. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu recebi a minha grana que eu trabalhei. Mas caixa 2. Mas lá fora, ilegalmente. Eu quero ver se a Folha chegasse para você depois, não deixasse pagar um ano, está aqui o dinheiro todo. Agora vocês não recebo não. Mas não deixar de hipocrisia, é isso que eu digo. Duda. Eu recebi, paguei o meu imposto, paguei 4 milhões e meio de imposto, meu amigo. Fui tocar a minha vida inteira. Quer saber? Mas por que? Minhas empresas todas, sabe o que aconteceu? Sabe o que acharam? Zero. Então, para mim, outra coisa, é importante porque a história, às vezes, a distorção começa a ficar acumulada. Eu não tenho nada com mensalão. Meu negócio foi campanha. Meu negócio foi 2 anos antes de mensalão. Mas o que aconteceu? Você deu um depoimento na CPI dos Correios em 11 de agosto. Dizer, por que eu dei o depoimento? Porque eu quis. Eu não fui convocado pela CPI, não. Eu peguei e fui lá. Por quê? Liguei para o Delcide. Por quê? Porque eu acredito que eu gosto de assumir o ônus e o bônus. Então, assim, eu achei naquele momento que eu deveria chegar lá e dizer, eu não fiz nada de errado. Quer dizer, se eu disser assim, o que eu fiz? Não me pagaram a minha grana, eu precisava receber. Eu comecei a cobrar. A única forma que apresentaram para pagar foi aquela. Eu faço o quê? Não recebo, o dinheiro não é só meu. Eu tinha que pagar um monte de gente. Mas é questão dos impostos que deviam ser pagos. Porque você pagou o imposto depois, certo? Eu paguei depois. Mas ali também, eu não podia dizer assim. Naquele momento eu não podia dizer. Recebi, porque eu estava dedurando quem me pagou. Tá. Então, a situação muito, muito delicada. Tanto que agora eu preferi fazer o seguinte. Não, eu vou trabalhar com consultoria. Esse foi o principal motivo. Porque, por exemplo, você para fazer uma campanha, eu bancava um pacote de coisas, de pesquisa e tudo, parecia que aquele mundo de dinheiro era meu. Assim, não era. A campanha custa 10 milhões e a parte sua é menor. Era um meu, 500 meu. Mas, no entanto, parecia que era tudo meu. Agora não. Agora eu faço consultoria, me paga, eu dou recibo, acabou-se. Eu estou ganhando quase a mesma coisa. E não estou me preocupando, até porque assim, eu tenho que dar consultoria. Eu viajo para lá, deposita antes meu dinheiro. Porque é o seguinte, depois que acabar a eleição, meu amigo, minha ação baixa. Acabou-se. Mas por que durante a eleição que eu sou importante. Por que você fez essa confissão na CPI? Porque isso redundou no inferno político. A popularidade do Lula caiu, o senhor entrou ali, se afastou do Palácio do Planalto, enfim. A popularidade do Lula caiu. Não foi, o que eu fiz? No final não vem começar, não. Quando o senhor admitiu que uma campanha do PT recebeu recurso de Caixa 2, isso aproximou do presidente? Eu não, veja bem. Primeiro é o seguinte, não foi do presidente. Segundo, que eu não discuti o que foi e o que não foi. Eu discuti meu aspecto. Mas dava para separar esse dinheiro? Não é tudo num caixa só? Não era caixa só. A do presidente não recebeu Caixa 2? Não. Isso está lá, não tem nada a ver. Aliás, a campanha vencedora não tem problema. A complicação é a campanha... Lógico, tem muita gente querendo dar. Então não tem problema. Na verdade, não foi isso. Está lá tudo gravado bonitinho. É que assim, é o meu estilo. Eu vou lhe contar. Eu não sei. Se você me perguntar bem, eu fui ingênuo, talvez, em ir lá e falar o que eu falei. Eu não sei se teve outra pessoa, também eu não vou dizer que não teve ninguém que falou a verdade. Eu fui lá e falei, tanto assim, que futucaram a minha vida inteira, meus telefones todos. Por que você acha que foi ingênuo? Pera, me dá um tempo. Você foi usado depois, na luta política? Não, usado não. Eu acho assim, eu não sei até que ponto. Porque, veja bem, se eu não falasse aquilo,
tem que acontecer? Nada. Comigo, nada. Mas então por que o senhor falou? Eu achei por bem, talvez eu fui imbecil de achar que eu devia falar o que aconteceu. Me deu vontade de falar, é meu jeito, é meu estilo. Duda. Você pergunta assim, hoje você falaria de novo? Eu não sei, eu acho que eu só vou poder julgar isso depois. Graças a Deus, esse pesadelo acabou. Para mim, a página está virada. Todas as minhas empresas foram futucadas, não acharam nada. Eu não tenho nada a ver com o mensalão. Voltei para fazer meu trabalho como eu quero. Estou em outra posição. Estou chamado para fazer campanha em Portugal a semana que vem. Talvez vá para Lisboa. Então, para mim, assim, eu passei o meu ônus. E para mim, se você assim, amadureci. Sem dúvida. Vamos falar disso depois, dessa parte do amadurecimento. Agora, um intervalo. É notícia, volta já já com Duda Mendonça. As séries que... É notícia, volta com o publicitário Duda Mendonça. Antes, vamos chamar a Flávia Noronha com mais números. Em Florianópolis, Santa Catarina, Dário Berger, do PMDB, foi reeleito prefeito com 57,68% dos votos. Em Joinville, Santa Catarina, Carlito Mers, do PT, se elegeu com 62,15% dos votos. Em Bauru, São Paulo, Rodrigo Agostinho, do PMDB, é o novo prefeito com 54,30% dos votos. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, Sebastião Almeida, do PT, foi eleito com 56,68% dos votos. Em Mauá, Oswaldo Dias, do PT, é o novo prefeito com 55,70% dos votos. Agora em Santo André, Dr. Aidan foi eleito pelo PTB com 55,03% dos votos. Em São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do PT, é o novo prefeito com 58,19% dos votos. Em São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes, do PSB, é o novo prefeito com 51,21% dos votos. Em São Paulo, Gilberto Kassab foi reeleito pelo DEM com 60,72% dos votos. Vocês viram todos os resultados do segundo turno hoje no Brasil. Agora voltamos a falar com o Duda. Duda, a gente estava falando aqui há pouco do episódio do Mensalão. Que lição você tira desse episódio? Você ficou deprimido? A tua saúde foi afetada? O que isso mudou na tua vida? Não, para mim é o seguinte, teve um sofrimento muito grande, sobretudo pela sensação de justiça. Entendeu? Eu acho que aí me deu, acabei indo parar no hospital, botei 4 pontos de safena, entendeu? Então, para mim, foi isso, da minha família, sobretudo, para os meus amigos, sobretudo. E a sensação de injustiça, que essa que é, sem poder falar. Não é? Eu estou falando hoje, passou o tempo, virou a página, mas, na verdade, ficou uma sensação de injustiça. Agora, por outro lado, é como eu disse, o sofrimento amadurece. Parei a bola, pensei, tive um tempo de ficar comigo, refletir, ficar mais em casa com minha família, voltei a criar cavalo, tudo isso. Então, para mim, teve me aproximando mais de família. E na hora que eu quero, eu voltei. Por que voltou agora? Porque eu quis. Quanto tempo você vai ficar fazendo campanha? O tempo que eu quiser. Eu me permito agora, cada vez mais, fazer o que eu quero. Entendeu o que eu estou dizendo? Estou num momento na minha vida que agora eu faço o que eu quero. Tem mais liberdade para escolher, amadureceu mais. Lógico. Eu estava numa roda. Então, o momento que a roda parou. Bom, agora eu parei, olhei, eu vou dar a velocidade da roda que eu quiser. Lula não pode ser candidato em 2010, mas muita gente diz que ele poderá ser candidato em 2014. O senhor faria de novo uma campanha do Lula? Sem dúvida nenhuma. Para mim, a campanha de Lula, apesar de tudo que aconteceu depois, que não foi naturalmente por culpa dele, foi uma página da história da minha vida que jamais eu vou querer esquecer. Eu acho que eu entrei para a história desse país, tá certo? Eu acho que, queira ou não queira, eu ajudei a eleger um presidente que mudou a história do país. Eu acho que o povo pobre hoje está ganhando mais, está mais feliz, ajudou a linha econômica, imprimiu um novo estilo, acabou com muitos preconceitos. Eu acho assim, foi fantástico, eu jamais vou me arrepender. E o que o senhor faria de diferente numa campanha do Lula? Não, é diferente porque o Lula não é mais aquele Lula. Então só isso já é diferente, tá certo? Eu acho que aquele Lula nunca mais é aquele Lula. Ele hoje é outro Lula. Como ele era e como ele é hoje, o senhor acha? Não, ele era um Lula que nunca tinha se chegado a presidente. Então ele era um Lula, até certo ponto, ingênuo, sonhador. Hoje ele é um cara muito pé no chão. Quer dizer, hoje ele chegou, por exemplo, eu me lembro que na campanha, uma das coisas que eu fiquei assim, o Lula, a campanha inteira, não aumentar juro. Primeira coisa que ele fez quando chegou depois foi aumentar o juro. Foi uma decisão corajosa. Porque é uma coisa seguinte, campanha é campanha, é outro lado de hipocrisia. Todo mundo sabe o seguinte, chegou lá, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Então ele fez as coisas que precisavam ser feitas. E hoje ele é elogiado.
é adorado pela população do Brasil, basicamente por isso, que ele teve coragem de tomar as medidas e dizer e falar. Então hoje uma campanha do Lula seria em cima do novo Lula, que é um Lula experiente. Hoje é um Lula presidente da República, e ninguém vai falar que ele não fala mais inglês, ninguém vai falar que ele não tem condição de tocar a economia, ninguém vai falar daquilo. Hoje vai se discutir o que ele fez e não foi pouco. Essa tese de terceiro mandato, você acredita nela? Não, veja bem, esse é um lado político que eu não discuto. Eu acho que se ele fosse para um terceiro mandato, ele seria eleito. Porque é o seguinte, o povo é pragmático. Assim, tá bom para mim. Qual é o problema do terceiro mandato? Mas e mudar a regra agora para ter em 2010? Aí não. Aí não. Acho que aí é... Avançar o sinal. Eu acho que jamais ele faria isso. Eu acho, pelo que eu conheço do presidente, jamais ele faria isso. Agora, eu acho assim que o candidato que está ajudando a população, você não tem muita gente. Acontece assim, a política hoje precisa de administradores, não é só discurso. E o povo já sabe isso. Precisa chegar e mostrar serviço. Precisa mostrar resultado. Quem mostra resultado vai ter espaço. E o povo está pouco se lixando se é um mandato, se é 2 mandatos. Agora, tem uma Constituição. Se a regra é essa, todo mundo tem que obedecer a regra. Duda, qual é o candidato que mais seguiu os seus conselhos? Foi mais fácil trabalhar, que mais entendeu esse mecanismo do marketing político? De uma forma geral, eu acho que quase todos. Sabe, porque assim, porque eu trabalho de uma forma lógica, eu não interfiro, eu sempre deixo para ele a medida, eu sempre digo, o comandante da campanha é ele, eu dou sugestão. Agora, se você busca alguém, eu reconheço o meu limite, sabe, eu não posso impor nada, eu dou conselho, eu digo o que acho que devo. Agora, eu sempre digo assim, a decisão é do senhor. Então é um acordo sempre, entendeu? E não tem esse poder que as pessoas... Ao contrário, eu vou ajudando ali. Mas o marketing, pela vez, há um marketing político que as pessoas inventaram uma história de que faz mágica. Não existe isso. Isso não é ser profissional. Eu acho que ser profissional é você pegar seu candidato, conversar muito com ele, começar a mostrar o caminho, por exemplo, no debate de televisão. É uma coisa assim, você vai preparar um candidato para o debate, a imprensa parece que você está ensinando o candidato a falar. Pô, você vai ensinar um cara um dia, 2 dias? Mas qual é o principal truque, a principal regra para o candidato no debate? Não tem truque. Ele conheceu o veículo de televisão. A grande maioria não conhece. Saber que tem que olhar para a câmera. Saber... Agora, quando a gente começou a conversar aqui, o diretor chegou e disse assim, ó, não olha a câmera, é um bate-bola. Não é? São regras. É outro formato. Outro formato. Já no debate ele tem que estar aqui, de vez em quando ele tem que olhar para a câmera. Ele tem que falar com quem está em casa, porque o debate não é para quem está aqui. O debate é para quem está em casa. Ele tem que ter a noção da regra, ele tem que ter o time. Ele está habituado a fazer discurso de 5 minutos. Ali tem 30 segundos para pergunta, 1 minuto para resposta. E não tem coisa mais antipática do que você pagar do ponto e o cara dizer, o candidato já acabou o tempo, já acabou o tempo. Então, na verdade, é ele conviver com esse mundo desconhecido que é a televisão. Na verdade, é isso. Não é mágica, é usar bem uma técnica. É usar bem a técnica. É dominar a técnica e usar o tom de voz, a postura, você gesticular direito. Agora, o conteúdo, meu amigo, se não tiver conteúdo, você acha que em 24 horas vai ensinar conteúdo a um candidato? De jeito nenhum. Nós falamos um pouco da eleição americana no começo do programa. Se o senhor fosse marqueteiro do Barack Obama, como que seria a sua campanha? Rapaz, eu vou te contar, se eu tivesse o privilégio de fazer, eu seria muito semelhante ao que ele fez. Eu acompanhei a campanha dele, eu se estivesse lá, votava nele. Eu até, quando começou a campanha, eu tinha um cavalo que um amigo me vendeu, que trouxe dos Estados Unidos, e a égua estava prenha. E como veio de lá, eu disse, se for macho, vai ser Obama. E nasceu um macho, e o nome é Obama. Você é muito supersticioso. Eu sou muito, eu sou baiano. Eu acho que a campanha dele foi sensacional. Sabe porque ela explodiu. Aliás, eu disse há muito tempo, e depois começaram a dizer, ele tem muita coisa a ver com Lula. Ele tem história, ele tem carisma, entendeu? Ele foi uma revolução lá, entendeu? Eu vou te contar, eu sou uma pessoa que acredito, eu sou otimista. Então, eu acho que ele vai ganhar a eleição e acho que vai entrar para a história como presidente americano. E se o senhor estivesse do outro lado, estivesse fazendo a campanha do John McCain, o que poderia ser feito? Ah, não sei. Eu não sei, não. Eu me apaixonei pelo Obama. Eu só fiquei, na minha cabeça, eu acho que, por exemplo, que a Hillary, no começo, ela errou. Ela estava um pouco dura demais, era um pouco formal. E aí, logo no começo, ela, quando disputou com ele, o que parecia que ela tinha muito mais conteúdo que ele, e ele muito mais carisma. Então, eu acho que faltou ela um pouco mais doçura, tá? Ela ficou muito... Então, ela muito poderosa de Washington. Exatamente. Então, ela ficou muito executiva, muito fria. Então, eu vi nas pesquisas de lá dizer, bom, ela passa assim, um conteúdo muito grande, um conhecimento muito grande, mas uma frieza muito grande. As pesquisas estão indicando que o Obama vai ganhar. Mas olhando hoje,
Foi um erro ele ter recusado a Hillary Clinton como vice ou estava certo mesmo? Quem sou eu para discutir a eleição dos Estados Unidos? Não sei, ele deve ter tido os motivos dele, eu acho que ele tem bons, os Estados Unidos tem bons marqueteiros, eles olham as coisas direito, são maravilhosos pesquisadores. Você então, acompanha sempre? Tem algum marqueteiro de lá que você... Eu acompanho tudo que acontece, eu procuro ver, não acompanho nenhum, eu conheci o, como é o nome dele, meu Deus, o Carville, eu conheci James o James Carville, que de cara estive com ele. Mas eu acho que eles são craque em matéria de pesquisa, eles pesquisam tudo por telefone hoje, em questão de 2 horas eles sabem tudo. Entendeu? Então eu acho que a campanha lá foi melhor, eu gosto da campanha americana. Agora, você diz assim, a campanha de lá serve para aqui? Não. É outra realidade. Você vê os cômicos lá e os cômicos daqui, quer dizer, é outro humor, é outra característica, entendeu? Se o senhor não fosse marqueteiro... Senhora que me chama de senhora, me chama de Duda, vá. Duda, o senhor. Duda, se você não fosse marqueteiro, agora de você. Sim, se você não fosse marqueteiro, gostaria de trabalhar em que atividade profissional? Seria o quê? Veterinário. Adoro bicho, adoro cavalo, hoje estou criando cavalo. Virou fazendeiro? Virei fazendeiro. Isso é o lado bom dessa coisa. Eu mergulhei em fazenda, mergulhei em outras coisas, estou de bem com a vida, estou super bem casado, adoro minha mulher, estou 7 netos. A pescaria e a briga de galo eram o hobby. A Lica? A Lica, tá bom? Estou super feliz. Está assistindo a gente aí, veio te acompanhando. Estou de bem com a vida, meu amigo. Ainda mais dessa agora, para mim, eu lavei minha alma. Fazer 11 campanhas e ganhar 9, para mim, ponto final. Continua com os hobbies da pescaria e da briga de galo? Não, briga de galo depois daquele troço. Essa semana até recebi um telefonema do amigo, como o tempo passa. Um amigo chamado Juju, ele me ligou, Duda, você lembra? 4 anos. 4 anos. Foi na outra eleição da Marta. Foi aquela coisa no Rio de Janeiro, aquela prisão na rinha de galo lá? Prisão não, uma armação. Você acha que foi armação? Eu acho não, todo mundo sabe disso. A rinha existia há 15 anos, todo mundo ia lá. Eu não tinha ido lá. No dia que eu vou, 15 anos depois que eu entro, vai todo mundo se mandar para uma briga de galo. Será que não tem mais do que prender? Acho que foi uma campana porque você era assessor do presidente. Será que no Rio, nos morros do Rio, não tem nada mais do que prender de droga, de tráfico, de prender um cara que está indo numa briga de galo, de uma rinha que não existia há 15 anos? Pelo amor de Deus. Aí aquilo acabou. Acabou. Depois daquilo, dei todos os galos de presente, acabou tudo, vendi tudo, acabou tudo. Tem e a pescaria? Anos. Pescaria e barco? Pescaria eu continuo pescando. Tem um barco, verão agora chega, eu estou aí. Meu negócio hoje é fazenda, eu crio cavalo, quarto de milha e pescaria. O que mudou na sua vida depois que você fez ali o caminho de Santiago da Compostela? Mudou muito. Eu acho assim, se eu tivesse que dividir minha vida, eu dividia minha vida antes e depois do caminho de Santiago e antes, depois desse infeliz problema de mensalão. Agora, de tudo você tira uma história. Lá o caminho de Santiago é uma coisa que você mergulha dentro de você mesmo e você vê que você precisa de muito pouco para você viver. Eu acho que você vai com pouca roupa, com tudo. E eu já, graças a Deus, depois que eu fui, 3 filhos meus já foram, a Aline foi. E eu até cheguei a pensar nesse ano agora, porque agora eu tenho uma hipótese, sabe o que acontece? Eu agora estou pensando muito assim, o que é que eu quero? Porque agora, no fundo, para mim, assim, olha, todo esse negócio que aconteceu me fez querer parar um pouco. Agora, eu voltei para o meu lugar. Agora eu posso escolher. Eu não podia parar do jeito que estava. Interromperam minha vida, e minha vida profissional, sobretudo. Agora não. Agora eu posso escolher o que eu quero. Você pergunta, o que é que você quer? Não sei. E agora eu volto à terapia. O que é que Duda quer? Duda, nós temos aqui uma parte que é o pinga-fogo. Queria que você dissesse rapidamente o que você pensa sobre essas pessoas, sobre esses temas. Lula. Maravilhoso. Serra. Técnico, aplicado, como é que eu diria? Obstinado. Dilma. Competente. Aécio Neves. Futuro. Futuro presidente, você acha? Eu acho futuro. Eu acho um político jovem, aplicado, corajoso, tem carisma, fala bem. Acho que tem um futuro enorme pela frente. Ciro Gomes. Explosivo. Um filme. Ai, filme. Deixa eu ver um filme. Aquele Ghost. Uma música. Uma música... Rapaz, tem tantas músicas maravilhosas. Eu diria... Tem uma música que eu gosto muito, que de repente fico rindo à toa, sem saber por quê. Um ídolo. Um ídolo, meu pai. Duda, agradeço muito a sua entrevista. Foi um bate-papo muito bom. E o É Notícia volta na semana que vem. Hoje a gente conversou com o publicitário Duda Mendonça.
Imperatriz.